Olá, gente, tudo bem? Vamos começar um novo assunto, um novo capítulo que se refere à constituição da matéria, que é o estudo dos átomos. Então, todas as coisas que nós vemos, que nós, nesse momento, por exemplo, estou vendo aqui uma folha de papel, é formado de pequenas partículas que nós chamamos de átomos. Todas as coisas que nos cercam são formadas dessas pequenas partículas chamadas de átomos. Então, o nosso estudo vai ser sobre o átomo. Bem, mesmo sem apresentar as experiências que nos levaram a essa concepção de átomo hoje. Muito bem, então o átomo é uma pequena partícula, representada por essa figura que a gente apresenta para vocês agora. Nessa figura, você vai ver uma parte central, que é o chamado de núcleo do átomo, e uma parte que envolve o núcleo, que se chama eletrosfera ou coroa eletrônica. Nessa parte central, que é o núcleo do átomo, ainda foram encontradas duas partículas diferentes, os prótons e os nêutrons, que nesse pequeno desenho, os prótons estão representados por bolinhas pretas e os nêutrons por bolinhas brancas, vamos dizer assim. E ali, no núcleo, os prótons e os nêutrons se encontram apertados, como se você tivesse laranjas dentro de um saco de laranjas. Já em volta no núcleo, ou seja, na eletrosfera, você vai encontrar apenas um tipo de partícula, que é chamada de elétron. Então, os elétrons se encontram na eletrosfera, que envolve o núcleo atômico, que contém prótons e nêutrons. Tá certo? Resumindo, o átomo é uma coisa muito pequena, formada de um núcleo e de uma parte externa. No núcleo você tem prótons e nêutrons e na eletrosfera você tem elétrons. É isso aí. Comparando agora dois átomos diferentes, o enxofre e o sódio. O enxofre é constituído de 16 prótons, 16 nêutrons e 16 elétrons. Já o sódio é constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Quer dizer que todos os átomos são constituídos das mesmas partículas? Prótons, nêutrons e elétrons? Sim. Então, qual é a diferença que há entre eles? A diferença está na quantidade. Então, tem átomo que tem mais prótons, tem átomos que têm menos prótons. Ou mais nêutrons e menos nêutrons. Ou mais elétrons ou menos elétrons. Bem, mas como é que a gente vai fazer, então, uma distinção entre um átomo e outro? A primeira maneira de distinção entre dois elementos químicos, entre dois átomos, é o número de prótons. O átomo de enxofre vai ter 16 prótons. O átomo de sódio vai ter 11 prótons. Então, quando mudar o número de prótons, muda o elemento químico, muda aquele tipo de átomo. E esse número de prótons recebeu o nome de número atômico. Então, a gente fala assim, para a gente saber qual é a diferença entre um elemento e outro, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o número atômico. Isto é, o número de prótons. O hidrogênio, por exemplo, é o átomo mais simples que existe, ele tem um próton. Então, quer dizer que o seu número atômico é igual a 1. O cálcio, por exemplo, tem 20 prótons. Então, o número atômico do cálcio é 20. Quer dizer, o número que identifica o cálcio é o número 20, porque isso significa 20 prótons. O que diferencia um átomo do outro, essencialmente, é o número atômico. Logo, número atômico é o número de prótons de um determinado átomo e é simbolizado pela letra Z maiúscula. Essa quantidade que diferencia um elemento químico de outro elemento químico. Vamos fazer então um pequeno exemplo. Exemplo 1. Este exemplo diz o seguinte: o cobalto, cujo símbolo é Co, apresenta 27 prótons, 32 nêutrons e 27 elétrons. A pergunta que se faz é a seguinte: letra A. Qual o número total de partículas no núcleo? Está lembrado que no núcleo só tem prótons e nêutrons, certo? Depois, letra B. Qual é o número total de partículas do átomo? Aí você tem que somar prótons, nêutrons e elétrons, lógico. Depois, letra C. Qual é o número atômico do cobalto? Então vamos começar a resolver? Vamos lá. A primeira parte é o seguinte, ele quer saber, letra C, né? No núcleo,
qual vai ser o total de partículas? Você só tem prótons e nêutrons. Então, você vai ter 27 prótons e vai ter 32 nêutrons. Aí você faz a soma e você vai achar 59. Quer dizer que no núcleo do cobalto você vai encontrar 59 partículas entre prótons e nêutrons. Beleza, vamos lá. Letra B. Qual é o número total de partículas nesse átomo? Bom, aí você vai somar tudo. Vai somar os prótons, nêutrons e os elétrons. Vai dar o seguinte. Então, de prótons você tem 27, de nêutrons você tem 32 e de elétrons que se encontram na eletrosfera você vai ter 27 elétrons. Soma tudo, você vai achar 86. E finalmente, a letra C. Pergunta, qual é o número atômico Z desse átomo? O número atômico é o número de prótons. Se você tem 27 prótons, quer dizer que Z é igual a 27. Isto é, o número atômico é igual a 27. Beleza? Muito fácil. Agora que a gente já sabe que os átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons, vamos ver algumas propriedades dessas partículas. Primeiro, com relação à massa. Eu quero fazer uma comparação entre a massa do próton e a massa do nêutron. Olhando para uma balança, se você pudesse colocar um próton e um nêutron, você vai ver que a balança ela pendeu um pouquinho para o lado do nêutron. Isso quer dizer que o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton, certo? E se você comparar os prótons com os elétrons, pegar um próton e colocar no prato de uma balança e no outro prato elétrons, você vai ver que serão necessários aproximadamente 1840 elétrons. Isso quer dizer que o próton é bem mais pesado do que o elétron, porque são necessários 1840 elétrons. Muito bem, então a conclusão que a gente chega é o seguinte. Qual é a partícula mais pesada? É o nêutron. Mas ele é um pouquinho só mais pesado do que o próton. Mas comparado com o elétron, então, o próton é 1840 vezes mais pesado que o elétron. E o nêutron também, já que ele é um pouquinho mais pesado do que o próton, é também aproximadamente 1840 vezes mais pesado que o elétron. Vamos então agora fazer um exemplo 2, um segundo exercício. Que fala assim: qual o número de elétrons necessários para obter uma massa igual à massa de 4 prótons? Vamos resolver? Isso é bastante simples. Você tem que pensar assim: se eu colocasse um próton na balança, eu precisaria de quantos elétrons para equilibrar a massa de um próton? 1840 elétrons. Então, se você colocar 4 prótons, você vai precisar de X elétrons. É fácil você perceber que vai precisar 4 vezes 1840 elétrons, porque cada próton necessita de 1840 elétrons. Então, 4 prótons vão necessitar de X elétrons para ter a sua massa equilibrada. Faz a regrinha de 3, você vai encontrar X igual a 4 vezes 1840 sobre 1, que vai ser igual a 7.360 elétrons. Beleza? Fácil, né? Agora, a gente já está vendo que as partículas mais pesadas são os prótons e os nêutrons, porque os elétrons são 1840 vezes mais leves, certo? Muito bem, então quer dizer que as partículas pesadas se encontram no núcleo atômico. Então, é o núcleo o verdadeiro responsável pela massa total do átomo. Bem, não é exatamente a massa total porque ainda tem os elétrons, mas eles são muito leves quando comparados com prótons e nêutrons. Bem, diante disso, os químicos chegaram à seguinte conclusão. Se a gente somar o número de prótons com o número de nêutrons, a gente vai ter uma certa ideia de quanto pesado é esse átomo. Então, normalmente se faz um cálculo do chamado número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Essa soma de prótons e nêutrons apenas fornece uma informação da quantidade total das partículas pesadas, apenas isso. Por exemplo, o átomo de cálcio tem no seu núcleo 20 prótons e 22 nêutrons. Aí se pergunta qual é o número atômico, qual é o número de massa. O número atômico é apenas o número de prótons. Então, se ele tem 20 prótons, quer dizer que o número atômico Z é igual a 20. E o número de massa? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons.
que é representado pela letra A maiúscula. Então, você tem 20 prótons e tem 22 nêutrons, então essa soma vai dar 20 mais 22 vai ser igual a 42. Agora, eu tenho dois números, o chamado número atômico e o chamado número de massa. Normalmente, se representa no símbolo esses dois números. Então, o 20, que é o número atômico, que é o número de prótons, se escreve do lado esquerdo ao pé do símbolo. E o número de massa se escreve no canto superior à esquerda do símbolo. Então você tem, geralmente, esses dois números representados no símbolo, indicando quantos prótons, indicando qual é o número de massa. Vamos fazer agora o exemplo 3, para a gente fixar bem todas essas informações. O exemplo 3 diz o seguinte: um átomo de sódio está representado assim. Vou ler de baixo para cima, certo? 11Na23. Sobre ele pergunta-se: letra A, qual é o seu número atômico? Letra B, qual é o seu número de massa? E letra C, qual é o seu número de nêutrons? Vamos resolver? Vamos lá. O negócio é o seguinte, já de cara você pode dizer o seguinte: o número atômico, o Z, é igual a 11, porque o primeiro número que aparece de baixo para cima é o 11. Então, esse é o número atômico, tem 11 prótons. Depois, o número de massa A é a soma de prótons e nêutrons, e já está representado no próprio símbolo, é o 23, é o número superior. Muito bem, e agora quer saber o número de nêutrons? Bom, eu sei o seguinte, que o número de massa é igual à soma de prótons e nêutrons, certo? Então o A é igual a Z mais N, chamando de N o número de nêutrons. Então vamos substituir o que nós temos. Então o número de massa A é igual a 23, o Z é igual a 11 e o N você vai descobrir. Então vai ficar 23 vai ser igual a 11 mais N. Aí passa o 11 para o lado esquerdo, vai ficar 23 menos 11 é igual a N. Logo, N vai ser igual a 12. Então, quer dizer que o átomo de sódio ele apresenta 12 nêutrons. Agora a gente vai fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!